Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. Tem sempre a liturgia católica de forma antecipada para você se informar, saber quais as leituras vão ser apresentadas na Santa Missa ou na celebração da palavra. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6/. O endereço geral é Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 14 de julho de 2026, é o mês 7. Terça-feira, 15ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o A, a cor é verde. No rito temos a missa à escolha. O presidente da celebração da palavra ou eucarística pode escolher fazer a homenagem a São Camilo de Leles, presbítero. Aí a memória é facultativa e a cor muda, a cor passa a ser branca. Primeira leitura, as leituras são as mesmas e a primeira leitura é a de Santo Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos do 1º ao 9. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razom, rei da Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi: os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acás com teu filho Sear-Lazub, isto é, um resto voltará até a ponta do canal, na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores, e dirás ao rei: procure estar calmo. Não temas nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes diante da ira furiosa de Razom e da Síria e do filho de Romelias, por terem a Síria, Efraim e o filho de Romelias conjurado contra ti, dizendo: vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós e nomear novo rei, o filho de Tabeel. Isto diz o Senhor Deus: este plano fracassará, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria e Razom o chefe de Damasco. Dentro de 65 anos deixará Efraim de ser povo. Que seja a Samaria capital de Efraim e o filho de Romelias chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 47 na Bíblia Vulgata, ou 48 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º ao 6º, 7º ao 8º, refrão 9º D. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Repitamos: o Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu Monte Santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, és mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Pois eis que os reis da terra se aliaram e todos juntos avançaram. Mal a viram, de pavor estremeceram, debandaram perturbados. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Como as dores da mulher sofrendo parto,
uma angústia os invadiu, semelhante ao vento leste impetuoso que despedaça as naus de Tarsis. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Repitamos: o Senhor estabelece sua cidade para sempre. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao 24. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para receber vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aí, Jesus falando para os de coração duro, que vem o milagre e não acreditam. Muitos ouviram as palavras de Jesus, observaram o seu jeito de viver e suas obras, e mesmo assim não acreditaram nele, não aceitaram o convite que Deus lhes fazia em seu coração. Ter oportunidade de conhecer Jesus, ser convidado pela misericórdia divina, cria em nós imensa responsabilidade. Teremos que dar contas a Deus se nos fecharmos a seu amor e não aceitarmos a oferta que Ele nos faz. Vamos agora a outra reflexão do dia a dia com o Evangelho. Aqui diz o seguinte: é fácil entender a desilusão do missionário que não mede esforços para anunciar o Evangelho, desgasta-se em benefício do povo e, por fim, nota que seu empenho parece inútil. Jesus parece ter provado esse mesmo sentimento de decepção em relação a algumas cidades que receberam sua visita. Seus habitantes permaneceram indiferentes, inertes, não acolheram a mensagem do reino de Deus, não se converteram, não se tornaram discípulos de Jesus. Daí o seu dissabor, seu desabafo. Ai de você, que foi indiferente. Para esse povo de coração duro não faltou a presença de Deus, não faltaram as palavras de vida eterna. São Paulo, certa vez, inconformado com a inveja e as ofensas dos adversários, assim falou: como vocês rejeitaram a palavra de Deus e não se julgaram dignos da vida eterna, eis que vou para os gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. Bem, e agora vamos aos santos do dia. Um dos santos do dia, inclusive a missa pode ser feita em sua homenagem, é São Camilo de Leles. Ele deixou-nos um formidável exemplo, de acordo com o livro Deus Conosco, a revistinha que nos informa sobre as missas. Deixou-nos um formidável exemplo de quem progride nas coisas de Deus.
Depois de uma vida cheia de aventuras, acabou num leito de hospital com uma chaga incurável. Ali foi amadurecendo sua conversão, tornando-se ajudante do hospital, principalmente junto aos doentes que exigiam mais cuidados. Reconheceu seu caminho, trabalhar ao lado de doentes, assim fundou a Ordem dos Camilianos, que continua sua missão em nossos dias. Morreu com 64 anos de idade. Temos outra informação aqui sobre ele. São Camilo de Leles foi um padre da igreja, acabou sendo ordenado. Morreu em 1614 em Roma. De origem nobre, seguiu a carreira militar e levou uma vida dissoluta por um tempo. Convertido, fundou a Ordem dos Clérigos Regulares e Ministros dos Enfermos, conhecidos como os Padres da Boa Morte. É patrono dos enfermos e dos hospitais. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, Camilo de Leles nasceu em Buccianico de Chieti, na Itália. Seu pai era um marquês, um homem de armas, e deixou ao filho a herança de sua coragem, de sua espada. O jovem, tendo ido a Roma para tratar-se do seu incômodo no pé, internou-se no hospital, pagando a diária com trabalho de servente. Mas o vício do jogo fez-lo perder literalmente a camisa, além do minguado dinheiro adquirido como soldado de aventura. Pondo-se depois a serviço dos capuchinhos enquanto cavalgava para o convento, foi atingido pela graça. Decidido a mudar de vida, pediu ingresso no convento franciscano, mas a úlcera no pé lhe impediu de fazer parte da família de São Francisco de Assis. Voltou a Roma para tratar-se do obstinado incômodo e, desta vez, dedicou-se ao serviço dos enfermos com outro espírito. Ficou como ajudante. Olha aí a mudança de vida acontecendo. Ficou como ajudante voluntário. Assíduo aos leitos dos doentes mais sofridos, dizia-lhes com um tom de segurança: mandem em mim, porque vocês são meus patrões. O domingo e as poucas horas de liberdade passava-os ao lado de São Felipe Neri, cuja influência foi determinante para a obra que estava para empreender. Havia apenas acabado o ano santo de 1575, quando os poucos hospitais romanos se mostravam insuficientes para atender os peregrinos necessitados de assistência. Camilo fundou, então, a Congregação dos Ministros dos Enfermos, com a função de dedicar-se ao cuidado espiritual e assistência corporal dos doentes. 2 anos após, Camilo foi ordenado padre. Durante 20 anos, dirigiu com firmeza, quase militar, os seus religiosos. Nenhum compromisso podia tirar São Camilo do leito dos enfermos. Dizia sempre a quem o chamava nesses momentos: tenham paciência, pois estou ocupado com nosso Senhor Jesus Cristo. Sua morte se deu em Roma em 14 de julho de 1614. Foi inscrito no catálogo dos santos em 1746 e declarado em 1886 patrono dos enfermos e dos hospitais, junto com São João de Deus. São Camilo de Leles, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 14 de julho, São Markelmo, foi um presbítero e monge. Presbítero é o mesmo que padre. Morreu mais ou menos no ano 775. Foi discípulo de São Willibrordo desde a infância e seu companheiro nas lides evangelizadoras. Faleceu em Deventer, na Holanda. Santa Toscana, viúva, é santa do dia 14 de julho. Morreu entre 1343 ou 344. Após a morte do esposo, distribuiu seus bens aos pobres e dedicou-se à assistência aos enfermos em Verona, na Itália. Santa Toscana, rogai por nós junto a Deus, então. São Francisco Solano, presbítero, ou seja, padre, é santo do dia 14 de julho. Morreu em 1614 em Roma. De origem nobre, seguiu a carreira militar. Deixa eu ver aí se é isso mesmo. Não, Francisco Solano foi um missionário franciscano. Atenção, vamos corrigir aqui. São Francisco Solano, padre, morreu em 1610. Foi um missionário franciscano espanhol que percorreu a América desde o Peru até a Argentina, convertendo os indígenas e os próprios colonizadores. Chamado de apóstolo do Novo Mundo, Francisco Solano nasceu na cidade de Montilla, localizada na província de Córdoba, região de Andaluzia, na Espanha.
nasceu em 1549. Era terceiro filho de Mateus Sanches Solano e Ana Jiménez. Estudou em Córdoba com jesuítas. Antes de concluir os estudos de medicina, pediu para ingressar na Ordem dos Frades Menores da província de Granada. Em 1569, vestiu o hábito dos frades e, no ano seguinte, fez sua profissão religiosa. Foi enviado como missionário ao Peru e esteve também no norte da Argentina. Recebeu de Deus o dom de aprender línguas e assim se comunicava facilmente com os índios. Era ainda músico e tocava violino. Quando ocorreu a epidemia de peste bubônica na cidade espanhola de Montoro, Francisco se ofereceu para cuidar de doentes. Transferido em 1587 para o convento de São Luís de Zúbia, perto de Granada, foi pregador e apóstolo entre os doentes e presidiários. Beato Gaspar de Bono, beato quando se está a um degrau da canonização. Antes da canonização vem o beato ou bem-aventurado. Ele foi um presbítero, ou seja, padre, morreu em 1604. Beato Gaspar de Bono. Ele abandonou a carreira das armas para se dedicar a Deus na ordem dos mínimos. Morreu em Valência, na Espanha, como provincial. De acordo com um site que eu pesquisei, Gaspar de Bono, ou Bene, nasceu em Valência, na Espanha, em 1530. Seu pai era homem de vida religiosa profunda. Sua mãe, cega aos 40 anos, era pessoa de grande paciência e resignação. Todas as manhãs o casal assistia à missa e oferecia a Deus o seu dia. E enquanto o marido trabalhava, a mulher meditava ou tecia. Desse casamento nasceram 4 filhos. A Gaspar, os pais destinaram uma melhor educação, pois perceberam na criança dons excepcionais. Ele acabou indo servir como soldado do imperador Carlos V. Jamais como militar o ouviram jurar em vão pelo nome de Deus, coisa comum entre os seus companheiros. Após o cumprimento de seus deveres, ia para as igrejas, hospitais e outros locais de oração a Deus. Era devoto da Santíssima Virgem. Olha que coisa importante. Era devoto da Mãe de Jesus Cristo, recitando todos os dias sua ladainha. E também pedia a intercessão de Santa Ana, São José, São Vicente Ferrer e as almas do purgatório. Na guerra, não percebeu um fosso profundo nele caindo com seu cavalo. Olha que fatalidade. Foi atingido também por golpes de um soldado inimigo. Sentindo a morte próxima, recorreu à Santíssima Virgem, prometendo-lhe ingressar na Ordem de São Francisco de Paula se fosse salvo. E foi milagrosamente salvo, sim. Voltou a Valência e foi recebido nessa família religiosa aos 35 anos de idade. Na nova via, logo veio a se destacar como exemplo para os demais sacerdotes. Extraordinariamente virtuoso, chegou aos extremos da prática da humildade e mortificação. Morreu em 1604, quando rezava a Ave Maria. Foi beatificado pelo Papa Pio VI, em 1786. Beata Angelina de Marciano é uma religiosa, morreu em 1435, tendo ficado viúva, viveu durante 50 anos exclusivamente a serviço de Deus e do próximo. Deu início à Ordem das Terciárias Franciscanas de Clausura. É uma história muito bonita que, infelizmente, não dá para contar tudo aqui. Mas ela é uma beata que está próxima, então, de ser canonizada. Basta acontecer um milagre para que haja a cerimônia de canonização. Também mais uma pessoa que é candidata ao santificado, ao posto de santo na igreja. É o Beato Gebre Miguel, candidato ao posto de santo, de canonização. Né? As pessoas fazem um processo e levam ao Vaticano para tentar, né, que haja a canonização. Gebre Miguel foi um presbítero e mártir. Foi um monge monofisista da Etiópia. Converteu-se e ingressou na congregação da missão. Foi por isso submetido a suplícios durante 13 anos, ao fim dos quais morreu de fome e de sede. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, que significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem.
Que Deus abençoe você, converta-se, acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.